Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 17 de fevereiro, hoje a igreja celebra a memória facultativa dos 7 fundadores dos Servitas. E o evangelho que nós vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos 27 ao 33, que diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de ontem, se vocês lembram bem, falava sobre a cura de um cego. E uma cura que aconteceu em 2 etapas, até aquele cego enxergar perfeitamente. Hoje, nós ouvimos o Evangelho que fala sobre a fé de Pedro. Sobre a fé de Pedro. Ontem eu comentei muito sobre a questão da cura gradual, a cura que acontece no processo. E, meu povo, a vida de fé também é assim. Nós fazemos uma experiência com Jesus, chegamos à fé, mas uma fé que precisa crescer, uma fé que precisa amadurecer, e eu vou crescendo junto, eu vou fazendo experiência de fé, vou crescendo no conhecimento de Jesus, vou compreendendo mais. E é muito interessante, se vocês prestarem atenção, durante essa semana, os evangelhos falavam muito nesse sentido. Por exemplo, Jesus, no evangelho dessa semana, perguntava aos discípulos: Vocês ainda não compreendem? Vós ainda não compreendeis? Vós ainda não compreendeis? Muito interessante, se vocês forem fazer uma retrospectiva dos evangelhos dessa semana, fala muito desse processo, desse percurso que os discípulos vivenciam juntamente com Jesus até chegarem à fé, até compreenderem de fato quem é Jesus. Né? O evangelho de ontem que falava sobre a cura da visão. A cura da visão tem muito a ver com a fé. Né? Mas por que eu estou fazendo todo esse contexto, estou relembrando os evangelhos da semana toda? Porque hoje fala sobre a fé de Pedro. Veja, é um passo a mais. É um passo a mais. Hoje, o evangelho dá um passo a mais. Por quê? O que o evangelho hoje fala? Jesus pergunta para os seus discípulos, né? Jesus pergunta para os discípulos: Quem diz os homens que eu sou? E aí eles vão responder, né? Eles vão responder. E Jesus agora dirige a pergunta para eles: E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é que responde? Simão Pedro. Pedro respondeu: Tu és o Messias. Ora, isto não é somente uma resposta teórica. Se trata de uma profissão de fé. Então, Pedro professa a fé em Jesus Cristo. Agora, veja como Pedro precisa ainda permanecer nesse processo de cura da visão, que é a cura da fé. A chegar à fé madura. Porque ele deu um grande passo, professou a sua fé em Jesus. Tu és o Messias. Tu és o Messias. Então, mas o que vai acontecer depois? Vai acontecer que Jesus vai falar
da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. E quando Jesus fala sobre isso, qual é a reação de Pedro? Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Ou seja, Pedro, que na sua experiência com Jesus professa a fé, afirmando que Jesus é o Messias, mas que ainda precisava crescer muito na compreensão de quem era Jesus. A cura gradual. Veja, meu povo. Pedro ainda não tinha toda a clareza de quem era Jesus. Não compreendia na sua totalidade quem era Jesus. E Jesus usa uma palavra muito pesada com ele, porque Jesus vai chamá-lo de Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Meu povo, esse processo gradual da fé, para chegarmos a uma fé profunda, a uma fé madura, ela deve ter esse objetivo. Que objetivo, Padre? Jesus diz: tu não pensas como Deus. A nossa fé, esse processo, deve ser tal que nos leve ao ponto de termos os mesmos pensamentos que Deus. Os nossos pensamentos precisam coincidir com os pensamentos de Deus. Precisamos pensar como Jesus. Se conversão significa mudança de mentalidade, metanoia, nós temos que ter a mesma mentalidade de Jesus. E isso é fé. E isso é consequência de todo um processo gradual da fé. É isso. Entremos nós também nesse processo. Que o Espírito Santo nos ajude a crescermos cada vez mais na fé e a conhecermos verdadeiramente quem é Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo.